Qual é a igreja que a gente quer ser? Uma igreja de portas abertas ou uma igreja de portas fechadas? Esse é o tema da mensagem de hoje. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 20. Versos 19 a 31. João 20, 19 a 31. Ao cair da tarde daquele dia, primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao ver o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. Tomé com eles, estando as portas o quê? Trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas o quê? Crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. Aqui nós temos a igreja de Jesus nas 2 primeiras semanas. Jesus é o pastor dessa igreja, é o dono dessa igreja. Foi ele que plantou a igreja lá em Jerusalém. Foi ele que selecionou os discípulos, foi ele que treinou os discípulos. E agora, após a sua ressurreição, ele vai se manifestar somente, exclusivamente para a igreja. Ele não vai se revelar para o mundo, ele vai se revelar exclusivamente para a igreja. Eu acho que você concorda comigo que Jesus, ele é o bom pastor, o pastor perfeito. Mas as suas ovelhas continuam imperfeitas e complicadas, assim como eu e você. Mas eu queria chamar a sua preciosa atenção, porque essa igreja nascente, ela é uma igreja que está vivendo um problema sério, ela está trancada. Veja, João 20, 19. Vamos ler juntos? O que diz aí? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo do... Então grife essa frase. É uma igreja que estava de portas o quê? Trancadas. Se você for observar, na outra semana se repetiu. Se você observar, no versículo 26, passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé com eles, estando o quê? As portas o quê? Trancadas. O que significa uma igreja de portas trancadas? Quais são os sintomas desta igreja? Eu posso falar aqui que há muitas igrejas hoje que estão de portas trancadas.
Era uma igreja medrosa e intranquila. Diz que eles estavam com as portas trancadas, com medo dos judeus. Era uma igreja triste. No versículo 20, diz que alegraram-se por tantos dias para ver o Senhor, mas eles estavam tomados por uma grande o quê? Tristeza. Era uma igreja incrédula. Versículo 25 diz claramente: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum que acreditarei. É muito interessante, porque às vezes a gente fala assim, olha, tem uns irmãos que dizem assim, pastor, eu gostava tanto quando a igreja era na Fernão Dias. Eu conhecia todo mundo. Mas pensa numa igreja encrenqueira. Era da Fernão Dias. Porque a gente acha que igreja boa é igreja pequena, né? Assim? Tem muita gente que tem essa ideia. Eu quero falar com você, porque nós temos duas opções. Sermos uma igreja de portas trancadas, ou sermos uma igreja de portas o quê? Abertas. Todos os problemas que a gente enfrenta, sendo problemas decorrentes do crescimento, é uma bênção. Tá certo? Se o problema é por causa do crescimento, eu estava hoje de manhã falando com o Tibério, lá na Sibéria. O menino dele foi preso essa semana, um menino com 11 anos, com cartaz, falando sobre salvação, em russo. Lá diz que tem a justiça infantil. Prenderam o menino de 11 anos. O menino já está solto, tá? Está lá respondendo um processo. Eu falei, isso aqui é uma benção. Já há 11 anos, respondendo processo por causa de Jesus. Essa semana, sem consultar o conselho, desculpa, está vendo agora, você é o vice-presidente, apareceu as oportunidades lá na Itália, nós estamos alugando os templos batistas lá, tudo em euro. É muito bom a gente ver a igreja crescer. Tá certo? Uma igreja de portas o quê? Abertas. Quais são as características dessa igreja de portas abertas? Versículo 19, lê comigo, por favor. João 20, 19. Vamos ler novamente o que é que diz? Ao cair da tarde daquele dia, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio dele e disse, paz. Presta atenção. É muito importante no texto, porque diz que Jesus veio e pôs-se onde? No meio. Primeira característica de uma igreja de portas abertas é que Jesus Cristo é o centro. Ele é o dono da igreja. Ele é a figura central. Tudo está em torno do quê? Dele. Esse é um ponto importante que a gente não entende e cada dia mais eu fico feliz porque eu perco o controle da igreja de Pinheiros, porque a gente como pastor tem uns defeitos, sabe? A gente quer ter o controle da igreja. São tantos os ministérios, são tantos os trabalhos, são tantas as congregações, e é bom a gente ver que aqui na igreja de Pinheiros a nossa preocupação não é cultuar pessoas, nem servir pessoas. Jesus é o centro da igreja. Nós podemos ter um conselho, nós temos todas as lideranças,
Mas todas as lideranças devem ser lideranças servas como Jesus serviu. Porque ninguém deve servir aqui na igreja por causa de pessoas. Nós estamos aqui servindo por causa de Jesus. Ele é o nosso Senhor. Foi Ele que ressuscitou. Ele está vivo. E é tão interessante, porque quando Jesus é o centro, a primeira coisa que Jesus traz é o quê? Paz. A primeira palavra que Jesus diz, paz seja o quê? Convosco. Segunda coisa que Jesus Cristo gerou foi alegria. Jesus pôs-se no meio dele e diz o texto sagrado que eles se alegraram por verem o Senhor. É muito bom quando a gente vem para a igreja e vê Jesus. E vê que Ele é o dono da igreja. Que Ele é o centro da igreja. Que as coisas estão acontecendo aqui, não por causa de pessoas, mas por causa de Jesus. Ele é o dono. No versículo 28, eu acho isso aqui muito bonito. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus o quê? Deus meu. Senhor meu e Deus meu. A gente pode ter até crise de dúvidas, de incredulidade, mas quando Jesus é o centro da igreja, Ele explica para a gente, Ele revela a vontade dEle para a gente, e a nossa relação com Jesus, ela é crescente. Por isso que nós temos que crescer em comunhão com Jesus. Uma igreja de portas abertas é uma igreja cujo centro, cuja centralidade, cujo senhorio é Jesus. Amém? Segunda característica do texto, veja no versículo 21. Versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Uma igreja de portas abertas, Jesus é o centro. Uma igreja de portas abertas, ela possui uma missão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Preste atenção, que o que Jesus Cristo está colocando aqui é muito sério. Ele está definindo a missão da igreja. E a missão da igreja é uma continuação da missão dele. Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, a missão é a mesma. A missão de Jesus foi realizar a obra da redenção. Isso ninguém podia fazer, só Ele poderia fazer. Por isso que só Ele é insubstituível na igreja. Veja, por favor, lá em João, capítulo 17, versículo 4. Eu quero que você grife esse versículo e, se você puder, põe na lápide. Na sua lápide, quando você for enterrado, bota esse versículo lá. Vamos ler juntos, bem forte, o que é que Jesus diz? Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para eu fazer. Já pensou isso no seu velho? Aquelas negócios de flores que vêm horríveis, fedorentas, aqueles negócios redondos assim. Aí você põe esse versículo. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me confiaste para eu fazer. Então veja bem, para que a igreja presbiteriana de Pinheiros existe?
para fazer a obra de proclamação do Evangelho. Vocês estão entendendo? Para que o Bradesco existe? Para ganhar dinheiro. Casas Bahia para vender geladeira. Para que a igreja de Pinheiros existe? Nós estamos aqui. Cada um com sua profissão, com sua família. Nós estamos aqui para fazer a obra. Assim como o Pai me enviou, eu também o que vos envio. Somos uma igreja enviada. Nós não temos plano B. Então, a igreja vai continuar crescendo, porque nós vamos continuar fazendo a obra de evangelização. Pelo menos nesses próprios 4 anos que eu sou pastor. Depois vocês trocam de pastor, e aí vocês resolvem o que vocês querem. Mas a nossa missão aqui é pregar o Evangelho. E ganhar o maior número possível de almas para Jesus. Nós não temos outra missão. Certo? A nossa missão não é política. A nossa missão não é sociológica, ideológica. A nossa missão é cumprir o ID de Jesus. Fazer a obra missionária. Se a gente fugir dessa missão, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Preste atenção. A gente pode botar o nome de igreja, mas deixa de ser igreja. Porque igreja que não evangeliza se fossiliza. Igreja que não evangeliza não é evangélica. Ela pode ser qualquer coisa. Vocês estão entendendo? Então nós vamos derrubar esse templo, construir outro. Depois de alguns meses vai ficar pequeno. E nós vamos fazer 5, 10 cultos. E aí vai aquela lambança até Jesus voltar. Vocês estão entendendo como que é? Missionários, vamos sustentar cada vez mais. Abrir novas igrejas, construir novos templos. Essa semana passada, são tantos testemunhos para trazer aqui. Uma irmã, lá da Alemanha, brasileira, casada com um alemão, mora lá na região central da Alemanha. Diz: pastor, eu participo dos cultos da igreja, participo de tudo. A minha vida foi transformada pela pregação da palavra feita pela igreja de Pinheiros. E meu marido agora, ele é alemão. Eu falei: você não sabia que tem uma playlist em sermão em alemão? Eu não sabia não. Eu falei: tem. Aqui é igual Posto Ipiranga. Aí ela me mandou uma mensagem: pastor, meu marido está engolindo os sermões em alemão. A igreja de Pinheiros não vem plantar aqui, na Alemanha, uma igreja presbiteriana. Eu falei: eu vou mandar o Zé Francisco para me livrar dele. O Evangelho, irmãos, onde chega, transforma. Eu não sei o que dá mais alegria para você. Mas o que me dá mais alegria, e aí como pastor, como crente, é ver gente sendo transformada pelo poder do Evangelho. Gente transformada, famílias transformadas, pessoas transformadas, gente mudada pelo poder do Evangelho. Uma igreja de portas abertas, Jesus é o centro. Uma igreja de portas abertas é uma igreja que consciente da sua missão. Tá certo? Então, se você é membro da igreja de Pinheiros, você tem que decorar isso. A nossa missão aqui é fazer aquilo pelo qual Cristo nos enviou. Eu queria que você fosse para Marcos 16.
porque Marcos nos dá um detalhe muito interessante. Marcos, capítulo 16. Versículo 14. Marcos é muito resumido, ele diz: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam o quê? À mesa, e censurou-lhes. Essa palavra censurar é uma palavra muito forte no grego. A incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E aí ele vai e dá a grande comissão: ide por todo mundo e pregar o evangelho o quê? Irmãos, tem crente que gosta de estar à mesa. É mesa de churrasco, é mesa de pizza, é mesa de discussão, é mesa de debate. Mas a igreja de Cristo não tem tempo para essas coisas, não. Estão entendendo? Nós temos uma missão. E essa missão é nossa e nós vamos passar para os nossos filhos. Entregar o bastão da fé e dizer: vai agora vocês, agora é com vocês. Versículo 22 de João 20, terceira característica de uma igreja de portas abertas. Versículo 22, vamos ler bem forte? E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Uma igreja de portas abertas é uma igreja que depende do poder do Espírito Santo. Eu não sei como chamaria esse texto aqui, se é Pentecostes ou não é Pentecostes. Porque Pentecostes foi depois, não foi isso? Da sua ressurreição. Mas diz aqui que no ato da sua ressurreição, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. E aqui tem uma coisa muito importante, porque essa igreja era uma igreja já crente, convertida. Uma igreja com dúvidas, com problemas, com medo, com tristeza, com dureza de coração, mas era uma igreja convertida. Mas nós jamais poderemos fazer a missão sem o poder do Espírito. Lucas, vamos lá, Lucas 24, por favor. Lucas 24, versículo 47 em diante, diz assim: que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de vós sois testemunhas dessas coisas. Agora vamos ler bem forte o 49. O que diz? Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto... Amém. O Espírito Santo está em nós. A igreja tem o Espírito Santo. Mas nós precisamos ser revestidos o quê? Do poder que vem de onde? Do alto. E é tão interessante isso, irmãos, que a gente tem batido aqui na igreja sobre avivamento, sobre culto de oração, sobre vigília. E se nós não tivermos consciência de que nós não podemos fazer essa obra pela sabedoria humana, pela inteligência humana, pela metodologia humana, mas nós só podemos realizar essa obra pelo poder do Espírito Santo. Então, uma igreja de portas abertas é uma igreja que depende do Espírito, do poder do Espírito, que compreende que sem esse poder nós não vamos fazer nada.
O conselho tem lá 14 presbíteros, cada um mais inteligente do que o outro. E um monte de pastor. Tudo metido a sabido. Sabe tudo. Se bobear, a gente vai ensinar o Espírito Santo como é que ele tem que fazer a obra. Você já notou isso? Como a igreja hoje, ela é soberba, espiritualmente falando? O irmão perguntou, pastor, o que nós vamos fazer agora com a inteligência artificial? Ele está repreendido. Eu quero lá, estou preocupado com inteligência artificial. Eu quero saber a inteligência espiritual. Ter o discernimento espiritual. Porque nós não vamos conhecer a profundidade de Deus, as grandezas de Deus, pela inteligência artificial. Você acha que vai? Só o nome já não presta, artificial. Agora, o Espírito Santo está aqui. Ele foi dado à igreja, não foi dado ao mundo. Por isso que João diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está o quê? No mundo. Nós precisamos fazer a obra de Deus com a inteligência de Deus, com o poder de Deus, com a sabedoria de Deus. Amém? Quarto lugar. Quarta característica de uma igreja de portas abertas. Jesus é o centro. Segundo, ela está consciente da sua missão. Terceiro, ela precisa de revestimento de poder para fazer a obra. Quarto lugar, ela possui uma mensagem única e exclusiva. Veja aí, por favor, no versículo 23, leia comigo, João 20, 23. O que diz aí? E se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se o retiverdes, são retidos. Presta atenção. Que somente a igreja tem uma mensagem, que é a mensagem da proclamação do Evangelho, que traz o perdão dos pecados das pessoas, produzindo transformação e regeneração. Somente a igreja pode dizer para uma pessoa que se ela creu, ela está o quê? Perdoada. Por isso que lá em Mateus 16 fala de ligar na terra e ligar no céu. Desligar na terra e desligar no céu. Isso não é curso de eletricista. O que Jesus está falando aqui é que pelo poder do Evangelho, da pregação do Evangelho, só a igreja tem essa mensagem. Só a igreja está debaixo da autoridade de Jesus para fazer essa mensagem, pregar essa mensagem. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta mensagem, ela é única e exclusiva. Ela está na Bíblia, tem como centro, ou como seu conteúdo, a pessoa de Jesus, e esta mensagem oferece às pessoas a vida, o quê? Eterna. A vida eterna. É muito preocupante quando a igreja, ela não acredita no produto que ela tem. Por exemplo, o cara que vende Leite Ninho e Coca-Cola, ele não vende, ele só tira pedido, né? Porque a marca já está no mercado. Todo mundo toma Leite Ninho, todo mundo bebe Coca-Cola. Então, é covardia dizer assim, você vai ter comissão. Não precisa de comissão, porque o produto já está no mercado.
Às vezes a igreja vive uma crise de identidade porque ela não acredita no poder do evangelho. E ela quer agregar algumas coisas, quer se envolver com outras coisas, porque ela acha que ela pode influenciar o mundo, transformar o mundo envolvido, por exemplo, com política. Você acha que a gente vai mudar a igreja se envolvendo com política partidária, vai mudar o Brasil? Tem muita gente que acha que sim. Eu entendo que quando Jesus diz aqui, se de alguns perdoados os pecados são perdoados, se retiverem são retidos, significa que essa é a nossa mensagem. E essa mensagem ninguém tem. E essa mensagem só quem pode pregar com autoridade e poder do Espírito Santo é a igreja. Quando você olha, irmãos, aqui o que está acontecendo no mundo hoje não é uma coisa política, econômica, é espiritual. Quem está por trás dessas ideologias destrutivas dos valores cristãos é o demônio. E ele está agindo nas universidades, nos palácios, no poder judiciário. E essa batalha vai ser ganha com oração e com pregação do Evangelho e com testemunho do Evangelho. O poder do Evangelho. A mentira, ela é vencida pela verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é verdade política, eu estou falando de verdade do poder. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Então nós temos que crer no poder do Evangelho, da palavra de Deus. Você pode pegar o sujeito mais incrédulo, mais mundano, ele pode ser transformado, ele pode ser mudado, ele pode ser regenerado. Qualquer outra coisa, do ponto de vista social, ONGs, instituições humanas podem fazer. Mas ninguém pode fazer o que a igreja faz, que é pregar o Evangelho e dizer para aquele que se arrependeu, os teus pecados estão o quê? Perdoados. Amém? Essa mensagem é nossa. E aí eu fico pensando, quando canta esse hino aí, logo eu me arrebento, eu fico chorando, porque logo eu, tão pobre. Você não sente então quando canta esse hino? Eu fico arrasado. Tão pobre, pecador. Eu acho que a Raquel, quando compôs, estava pensando em mim. Logo eu. Irmãos, eu fico pensando que quando um pecador se arrepende aqui na terra, o que diz que há no céu? Festa. Então a única instituição do mundo que pode produzir festa no céu, quem é? A igreja. Então vamos ser igreja. Amém? Uma igreja o quê? De portas o quê? Abertas. Não aberta para o pecado, aberta para o pecador. Não aberta para as inovações humanas, aberta para experimentar o sobrenatural. Aberta para que Jesus Cristo seja o centro. Seja o centro. Aberta porque ela possui consciência da sua missão. Cada crente sabe por que está aqui, por que é crente, por que faz parte da igreja. Qual é a missão da sua igreja? Nossa missão é essa, aqui, ó. Essa é a nossa missão.
Eu fico pensando, eu, pastor Arival, botar 750 mil pessoas na Paulista, muda alguma coisa? É bonito, né? Impacta. Eu quero botar 750 mil pessoas no céu. Não estou criticando, não. Estou falando o seguinte, que às vezes nós estamos perdendo foco. Tá bom, vou terminar. Tem outras coisas aqui, mas não vou falar, não. Quando Jesus está na igreja, Ele é o centro, essa igreja goza paz, goza alegria. Ela experimenta os milagres do Cristo vivo dentro da igreja. Amém? Essa semana, eu estava na última semana do mês, fevereiro. Fevereiro é um mês difícil de arrecadação, porque o povo gasta o dízimo com escola, com IPVA, com PTU. Eu compreendo vocês, tá? Não sou pastor desumano, não. Mas eu tenho que pagar a conta. E aí, a gente estava com 50% da arrecadação na última semana. Aí eu fui orar. Falei com os meninos, se não fechar o mês, vocês estão tudo demitidos. Vocês precisam orar mais. Irmãos, de uma hora para outra, Deus fez um milagre. Porque Ele está aqui. Ele é o dono dessa igreja. E toda honra, toda glória, seja dada a quem? A Ele. Ele é o Senhor. Ele é o centro da igreja.